Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Filho, eu sou nutricionista esportivo, personal trainer. Hoje nós vamos falar sobre os 8 alimentos essenciais para definição muscular. Quais são as funções dele e por que de encaixar ele dentro da sua rotina de alimentação. Mas antes, já deixa seu like aqui, fortalece o nosso canal, isso é muito importante que a gente consegue levar para o maior número de pessoas. E também uma novidade, estou com o meu canal no Telegram, então lá eu vou colocar treino, dicas de alimentação, motivá-los para que vocês consigam alcançar o seu objetivo. E mais, vocês saber em primeira mão quando e qual horário que vai sair o conteúdo aqui no canal, além de também saber o tema. Então, não esqueçam de seguir lá no Telegram, eu vou colocar aqui na descrição e aqui também, vou colocar como você entrar lá no meu Instagram, certo? Então vamos para a vinheta e depois a gente vai falar sobre o vídeo. Bora lá! Definição muscular. Isso é um dos objetivos que as pessoas procuram muito no meu consultório. E eu sempre digo que a gente precisa de 3 coisas fundamentais: acompanhamento, planejamento e uma boa avaliação física. Para quê? Para a gente poder identificar a real situação, passar um cronograma e a gente atingir a definição muscular. Mas isso, gente, depende muito de como vai ser conduzido isso, a distribuição do macronutriente, quais são os alimentos que a gente pode estar encaixando dentro da sua rotina e constância, porque senão nada adianta. A definição muscular está muito ligada a 2 fatores: restrição calórica e aumento do gasto energético. Então, ou seja, a gente tem que realmente comer menos, mas saber manipular esses macronutrientes. E a gente tem que gastar mais energia, mas também saber o time correto de colocar o treino na hora certa, para a gente poder estar mantendo nossa massa muscular e diminuindo gordura. O que a maioria das pessoas acabam realizando é o quê? Restrição calórica, tirando todo o carboidrato, toda a dieta, aumentando proteína e não tem resultado algum. O que acontece? Compulsão alimentar posteriormente, visto que você não consegue manter por muito tempo uma restrição tão calórica e tão absurda dessa forma. Então, vamos falar sobre os alimentos essenciais e os 3 últimos eu garanto para vocês que é os mais importantes para essa definição que você tanto quer. Bora lá! Primeiro alimento, iogurte. O iogurte ele é fonte de probiótico, ajuda muito na nossa colonização da microbiota, onde a gente vai ter uma absorção dos nutrientes melhor. Outra coisa, fonte de proteína. A proteína ela é importante, ela é um macronutriente importante para o processo de definição muscular. É ela que vai fazer a nossa sustentação de massa magra, fazer com que o nosso metabolismo se mantenha acelerado e manter nossa massa muscular perdendo gordura. Nossa pele fica mais fina e nossa definição fica mais aparente. Então o iogurte ele é fundamental nesse processo, além de ter alguns minerais essenciais para o crescimento e a manutenção muscular. Outro alimento importante que a gente não pode deixar de falar também são frutas, legumes e verduras. Isso a gente tem que ter 500 gramas distribuído ao longo do dia. Principalmente no almoço e no jantar, verduras e legumes das mais variadas cores diferentes. Lá, gente, a gente vai encontrar vitaminas, minerais, fitoquímicos que vão fazer com que o nosso metabolismo fique acelerado. Além de que, como nós vamos estar numa restrição calórica por conta do processo de definição muscular, nos mantém saciado. Então, ela rica em fibras faz com que nosso corpo mantenha-se mais saciado. E é importantíssimo também para o processo de definição muscular. Então, gente, não exclua a fruta, não exclua as verduras, não exclua os legumes da sua rotina. É fundamental tê-los para a nossa saúde, mas principalmente para a nossa definição muscular. Próximo alimento, gente. Não é um alimento, é um líquido, mas é a água. É o mais barato da dieta e o que vocês mais esquecem de consumir. Por quê? Porque vocês acabam deixando de lado, ou seja, lembrei de tomar água. Não, a água é importante porque nosso corpo ele é constituído de 70% de água. E também a água é fundamental para melhorar nossa performance no exercício. Então ajuda a não ter tanta fadiga durante o treino e, além de tudo, ajuda na diminuição da nossa retenção, que a gente fica menos inchado e assim nossa musculatura fica mais aparente. Então é o melhor diurético que tem. Então mantenha a água na sua rotina. Se você já está gostando até aqui, já deixa aquele like, já se inscreve aqui no canal para a gente poder estar deixando mais forte o nosso canal e levar essas informações para o maior número de pessoas. Seguindo, gente, quarto alimento importante é o ovo.
Ovo, fonte de albumina, uma proteína de digestão lenta, faz com que a gente tenha mais saciedade. Riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em proteínas, riquíssimos em gordura. Para vocês, não canso de repetir, proteína distribuída ao longo do dia. E o ovo, a gente consegue encaixar numa refeição, encaixar facilmente em algumas preparações para a gente aumentar o nosso teor de proteína. Então é fundamental ter a proteína do ovo na nossa rotina alimentar, certo? Outro alimento importante que também é um líquido, e é o quinto já que nós estamos falando aqui, café. O café, gente, ele é altamente termogênico. Então, quando a gente está no processo de definição muscular, onde a gente quer gastar mais energia, né, gastar mais caloria, fazendo com que nosso corpo utilize gordura como fonte de energia para deixar nossa condição mais bonita, nossa pele mais bonita, nossa gordura menor, para ficar mais aparente nossa musculatura, o café ajuda nesse processo. Ele é termogênico, então ele ajuda a fazer com que a gente tenha mais exposição no treino, mais exposição ao longo do dia e acelerar nosso metabolismo mais e mais. Mas é importante lembrar que ter o café na nossa rotina, mas sempre sem açúcar, porque se a gente manter vários cafés ao longo do dia com açúcar, facilmente a gente vai conseguir estimular a nossa insulina, e isso não é bom. No processo de definição muscular, nosso corpo, nossa alimentação tem que funcionar como se fosse um relógio suíço, ou seja, bem preciso. Por mais que a gente tenha uma flexibilidade nas escolhas alimentares, mas a gente tem que manter ele bem bonitinho com a distribuição dos alimentos ao longo do dia, para não prejudicar o nosso resultado. Então, evite usar o açúcar nesse café. Utilize ele puro ou, de repente, com adoçante. Já vai te ajudar nesse processo também, vai te deixar você mais estimulado, vai acelerar cada vez mais o seu metabolismo. Agora, falei para vocês que os 3 últimos alimentos eram fundamental para o processo de definição muscular. Primeiro alimento, carnes, tanto vermelha quanto branca. É importante porque fontes de proteína, riquíssimo em aminoácidos essenciais que fazem a manutenção da nossa massa muscular, aumenta nosso tecido magro e faz com que a gente tenha mais saciedade também. A proteína, gente, a gente tem que manter 2 gramas por quilo de peso na nossa dieta de definição muscular, porque ela vai fazer com que a gente mantenha nossa massa muscular e faça com que nosso corpo queime cada vez mais gordura. Além de que também a proteína, principalmente a vermelha, é riquíssima em creatina. Já falamos aqui no canal, a creatina é importante porque a gente consegue aumentar a força, manter também nosso tecido magro, recuperação mais rápida durante o treinamento. Claro que não são níveis muito grandes de creatina, mas contém. Mas o importante também das carnes da nossa rotina é a fonte de proteína e além também tem um pouquinho de gordura que ajuda no nosso processo de aumento e manutenção da testosterona, que é um hormônio importantíssimo para esse processo. Quando a gente faz restrição calórica, nossa testosterona cai um pouquinho também. Então, se a gente manter também um nível de gordura adequado no nosso corpo, a gente aumenta também a testosterona. Por isso que a gente vai falar agora das gorduras. Gorduras boas também devem fazer parte da sua alimentação no processo de definição muscular. Quais são essas gorduras? Abacate, pasta de amendoim, azeite de oliva extra virgem, castanhas das mais diversas formas. É importante porque, como eu disse já em alguns vídeos aqui no canal, ela ajuda na nossa síntese de hormônio. Como eu disse, a testosterona é importante para o processo de definição muscular. Além de que também nos mantém saciado. Então, com uma saciedade boa, a gente consegue manter essa restrição calórica equilibrada por um período maior de tempo. Isso vai te ajudar no processo de definição muscular. Lembra que eu disse? Definição muscular vai muito do planejamento e constância. Ela leva um tempo para a gente poder conseguir atingir, mas a gente precisa ter saciedade para a gente não ter picos de compulsão alimentar. Então, é fundamental a gente se manter saciado. Então, fontes de gordura, como eu já disse anteriormente, é importante a gente ter na nossa alimentação. Qual que é a regra mais ou menos ali? A gente utiliza entre 0,6 a 1 grama por quilo de peso corporal. Isso já vai te ajudar nesse processo de saciedade, aumento de hormônio e também síntese de proteica. Último alimento, gente, os carboidratos. Os carboidratos são os macronutrientes que a gente mais manipula no processo de definição muscular. A gente vai tirando ele aos poucos, a gente vai analisando a condição física da pessoa, do paciente, para a gente poder ir tirando e manipulando. A gente não corta todo ele, não.
como a maioria das pessoas acabam tirando quando querem emagrecer ou definir de uma forma significativa. Não, a gente vai manipulando ele. Quais são esses carboidratos? Eu sempre prescrevo carboidratos complexos. Por quê? Eles dão mais saciedade para a gente, porque eles são ricos em fibras. Quais tipos de carboidrato? Pão integral, macarrão integral, uma torradinha integral. Então a gente tem que ter esses alimentos na nossa rotina. A abóbora cabotiã, riquíssima em fibra, a gente consegue comer um volume grande dela. Mandioca, batata doce, mandioquinha, ajuda muito nesse processo. E tem diversas preparações para que a gente possa conquistar e atingir essas quantidades necessárias no nosso corpo. Então, gente, é importante a gente saber manipular os carboidratos. Eu começo, mas não é uma regra. Claro que tem pessoas que vão sentir mais fome, outras nem tanto. Mas 2 gramas por quilo de peso. E aos pouquinhos a gente vai diminuindo de acordo com o feedback que o corpo vai nos mostrando e vai nos dando para a gente poder estar manipulando esse macronutriente de acordo com que as necessidades vão apresentando no decorrer da programação da definição muscular. Então, gente, esses são os alimentos essenciais para a definição muscular. Encaixe na sua rotina. Ele vai ajudar vocês a ter uma saciedade maior, manter sua massa muscular e fazer com que vocês consigam ter uma definição maior, tá? Mas toda essa manipulação que eu disse para vocês entre carboidratos, gorduras e proteínas, a gente tem que levar em consideração o planejamento que o seu nutricionista montou para você. Ele vai saber o ponto A e o ponto B, onde você está, aonde você quer chegar. Isso é fundamental para esse processo todo. Persistência, foco é o que a gente tem que ter para a gente atingir esse objetivo que vocês tanto almejam, que é a definição muscular. Bom, galera, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, os 8 alimentos essenciais para a definição muscular, saber manipulá-los e encaixá-los na sua rotina de forma mais flexível possível é o segredo para que você consiga manter eles e manter as quantidades adequadas para a definição muscular. Deixa aqui no comentário qual alimento você não está consumindo, já que você está querendo definir seu corpo. Deixa aqui que eu vou responder para vocês como encaixar na sua rotina e fazer com que eles otimizem cada vez mais os seus resultados. Certo? Galera, um forte abraço para vocês, contem comigo, tamo junto sempre, valeu!